Irmãos, nós teremos nesse instante um momento de meditação, a palavra do nosso Deus, e nós pedimos aos irmãos presentes, aos irmãos em suas casas, que abram as suas Bíblias no Salmo de número 136. Salmo de número 136. Conforme nós dissemos, durante esse período em que nós não voltamos ainda à normalidade completa, nós estamos considerando vários dos salmos. Existe até uma playlist aí no YouTube, no nosso canal, onde os irmãos podem rever algumas dessas mensagens, salvo engano, todas essas mensagens. Então, mais uma vez, nós vamos concentrar nossa atenção no livro dos Salmos. Salmo 136, nós iremos fazer a leitura em todo esse texto. Os irmãos acompanham, quer aqui, quer em suas casas. Diz-nos o seguinte, a palavra do nosso Deus: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre eles fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui, até o versículo 26, todo o Salmo 136, que o Senhor nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos,
amigos que nos acompanham através da internet também, nós queríamos iniciar a nossa meditação na noite de hoje fazendo uma afirmação e posteriormente a comprovação dessa afirmação. Qual é a afirmação que nós queríamos fazer para dessa forma introduzir a nossa pregação na noite de hoje? É a seguinte afirmação: irmãos, amigos, há uma grande perda quando nós não paramos para contemplar a pessoa de Deus e as obras do Senhor. Eu vou repetir: há uma grande perda quando nós não paramos para contemplar não só a pessoa em si de Deus, mas também as obras realizadas por esse mesmo Deus, por esse mesmo Senhor. Em primeiro lugar, há uma grande perda para nós, que somos filhos de Deus, para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando nós não paramos para considerar, quando nós não paramos para meditar na pessoa do nosso Deus, bem como em suas obras, nós deixamos, meus irmãos, nós deixamos, minhas irmãs, de nos alegrarmos em Deus como nós deveríamos nos alegrar. Quando nós paramos de contemplar acerca de Deus, acerca da sua obra, o resultado imediato que isso gerará na nossa vida é que nós deixaremos de nos alegrar no Senhor como nós deveríamos nos alegrar. Por quê? Por uma razão muito simples. Por quê? Por um motivo muito fácil. A contemplação de Deus, irmãos e irmãs, nos faz enxergar, nos faz perceber, nos faz ver quão grande é a sua pessoa e quão grandiosas são as suas obras, quer seja na nossa vida, no seu sentido mais específico, no seu sentido mais particular, quer seja as obras de Deus no sentido mais geral, ou seja, a obra que Ele realiza em toda a sua criação. E quando nós nos detemos a essa tarefa, nós nos sentimos alegres, satisfeitos e consolados. Faça uma experiência na sua vida. Quando você estiver triste, quando você estiver abatido, quando você estiver desestimulado em termos espirituais, reflita um pouco acerca de Deus, reflita um pouco acerca das obras de Deus, quer seja na sua vida, quer seja no mundo em geral, que você vai ter inúmeras razões, inúmeros motivos pelos quais ser uma pessoa alegre, consolada, confortada, conforme a vontade do Senhor. Mas não só isso, conforme nós falamos logo na nossa afirmativa inicial, acerca dessa perda que nós experimentamos quando nós não paramos para contemplar, para considerar a pessoa de Deus e também as suas obras, isso também está relacionado às pessoas no seu sentido geral, as pessoas que não experimentam de salvação, as pessoas que ainda não têm o temor de Deus em suas vidas, o temor de Deus em seus corações. Por quê? Porque na medida em que tais pessoas assim agem, tais pessoas assim procedem, a visão de Deus cada vez mais vai sendo ofuscada na vida dessas pessoas. E aí vai se alojando cada vez mais um coração endurecido, resistente a Deus, resistente à sua palavra. Talvez seja por isso que nós encontremos tantas e tantas pessoas endurecidas em seus pecados, em suas transgressões, em sua resistência quanto a Deus e sua palavra, porque ele nunca para refletir, ele nunca para considerar, nem no sentido humano, quem é Deus e quais são as obras desse Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nós somos convocados pela palavra de Deus, nós somos convocados pela criação de Deus a considerar a sua pessoa, a considerar a sua obra, com o intuito em que nós glorifiquemos e exaltemos a esse Deus em nossas vidas. Disto podemos ter toda a razão, toda a certeza. Esse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 136, e eu fiz questão de lê-lo todo, apesar dele ser um tanto quanto repetitivo, é um exemplo disso que nós estamos falando, é um exemplo disso que nós estamos dizendo.
Nesse salmo, meus irmãos, nesse salmo, meus amigos, nós observamos o autor sagrado nos convocando a glorificar a Deus, nos convocando a adorar ao nosso Senhor por causa daquilo que Deus é em si, por causa das obras que Deus, Ele realiza. Se nós pudéssemos resumir, se nós pudéssemos sintetizar esse salmo, nós poderíamos justamente sintetizá-lo dessa forma. É uma chamada, é uma convocação para que nós adoremos, para que nós glorifiquemos o nome do nosso Deus por causa da sua pessoa e por causa das suas obras ou por causa dos seus feitos. O autor sagrado, conforme nós observamos no texto que acabamos de ler, ele faz menção à pessoa de Deus, ele faz menção às obras de Deus no mundo em geral, mas em especial na vida do seu povo, em especial na vida de Israel, dentro do contexto do Antigo Testamento. Esse salmo, meus irmãos, esse salmo, meus amigos, ele era cantado responsivamente no culto que era prestado a Deus no Antigo Testamento. O sacerdote ou o levita, eles cantavam a primeira parte de cada um desses versos e a congregação respondia com o seu refrão: porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então, havia dentro do culto que se prestava a Deus, em alguns momentos, a canção desse salmo, e era feita justamente dessa forma. O dirigente recitava a primeira parte de cada verso e a congregação recitava os demais, e assim de maneira alternada e assim de maneira responsiva. É por isso que nós observamos a expressão porque a sua misericórdia, ela dura para sempre, em todos os 26 versículos que nós temos nesse salmo de número 136. E aí, quando nós analisamos cada uma das aparições desse refrão repetitivo, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre, nós encontramos alguns argumentos, nós encontramos algumas provas que nos incita a adorar a Deus, que nos estimula a louvar a Deus, e nós queríamos justamente trabalhar esses argumentos na noite de hoje. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, com a graça de Deus, nós veremos algumas das razões, alguns dos motivos pelos quais eu, você, todos nós devemos render graças ao Senhor. É por isso que o título da nossa mensagem na noite de hoje, conforme anunciado, é Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Então, a grande questão que se levanta, a grande indagação que se faz é: quais são então os motivos? Quais são então as razões pelas quais o texto aqui aponta que nós devemos render graças a Deus, que nós devemos glorificar o nome do Senhor, que nós devemos adorar ao nosso Deus? E aí, quando nós analisamos esse texto, nós percebemos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 motivos, 5 razões pelas quais nós devemos render graças ao Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós devemos render graças ao Senhor por causa do seu caráter. Em primeiro lugar, nós devemos render graças ao Senhor por causa do seu caráter. Versículos 1 e 2, o texto diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pulando aqui o refrão do versículo 12. Então, quando nós analisamos essa parte inicial desses 3 primeiros versos, o que é que nós observamos? O que é que nós consideramos? Nós vemos, meus irmãos, meus amigos, o salmista nos convocando, o salmista nos exortando à adoração baseado no caráter de Deus, baseado na pessoa de Deus em si. É por isso que logo na segunda parte, na primeira parte do versículo 1, ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O salmista, ele faz menção a um dos atributos de Deus, a saber, a sua bondade. E ele mostra que em virtude dessa bondade, em virtude de Deus, ele ser bom,
todos nós, devemos render graças a Ele, devemos adorar ao seu nome. É interessante, meus irmãos, meus amigos, porque quando nós consideramos esse atributo de Deus, a saber, a sua bondade, nós percebemos que Deus, Ele é bom em essência. Nós percebemos que Deus, Ele é bom em pureza. Ou seja, em Deus habita toda a bondade que porventura nós podemos enxergar, que porventura nós podemos aprender. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos agir até com bondade, mas Deus não. Deus, Ele é a própria personificação da bondade. Ele é a própria personificação da manifestação da bondade em relação a toda a sua criação, em especial em relação ao seu povo eleito, em relação ao seu povo escolhido. E aí, quando nós percebemos essa questão da bondade de Deus, nós percebemos que Ele não somente é bom em essência, mas Deus, ninguém pode impedi-lo de exercer a sua bondade em relação às pessoas e ao mundo em geral. Muitas vezes a gente até tenta agir de maneira bondosa. Muitas vezes nós até colocamos isso como propósito no nosso coração, mas em muitos momentos acabamos nos frustrando nesse intento, nesse objetivo. Com Deus não é assim. Quando Ele se propõe a agir com bondade, quando Ele se propõe a agir como alguém bondoso, assim Ele faz, assim Ele age, assim Ele trabalha. E é justamente por causa disso que nós devemos render graças a Deus. É por causa disso que nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é bom em sua essência, porque Ele é bom em sua pessoa, porque Ele é bom continuamente e ninguém pode resistir ou impedir que Deus, Ele revele a sua bondade em relação às nossas vidas. É interessante, porque quando nós seguimos aqui nesse salmo, nós vemos duas outras descrições que o salmista faz em relação ao nosso Deus, ao nosso Senhor. No versículo 2, por exemplo, ele se refere a Deus como o Deus dos deuses. A palavra Deus que ele usa aqui significa aquele que é forte. Então, dentre todas as divindades que porventura o homem pode criar, e o homem ele é muito hábil na criação de divindades, apesar de que elas não existem, mas mesmo assim, quando nós as comparamos com o nosso Deus, nós percebemos que elas estão infinitamente abaixo, infinitamente inferior, porque somente o nosso Senhor é aquele que é forte, é aquele que é Deus, é aquele que é poderoso. Mas não só isso, o salmista ele faz menção ao Senhor como aquele que é o Senhor, não qualquer Senhor, mas o Senhor dos senhores. A palavra Senhor, que é aplicada aqui a Deus, diz respeito a Deus como soberano, diz respeito a Deus como rei. Deus é o nosso rei, Ele é o soberano, e ninguém, absolutamente ninguém, pode deter a sua mão ou impedir que Ele possa agir. Talvez seja por isso, conforme nós falamos agora há pouco, que ninguém pode impedir o exercício da bondade divina. Ele é Deus, Ele é Senhor, e por isso a sua bondade, ela é sempre revelada, ela é sempre demonstrada em nossas vidas. E aí, quando nós analisamos essa descrição que o salmista aqui faz em relação a Deus, onde ele dá o primeiro fundamento, a primeira razão pela qual nós devemos render graça ao Senhor, nós aprendemos, meus irmãos, meus amigos, uma verdade em nossas vidas. Ou seja, que a nossa vida, a vida de cada um de nós, quer reconheçamos, quer não reconheçamos, ela é uma demonstração da bondade de Deus. Não sei se você já parou para refletir, não sei se você já parou para meditar, mas a nossa vida, individualmente falando, ela é uma comprovação da bondade de Deus. Ela é uma testificação de que Deus verdadeiramente Ele é bondoso. E aí, quando nós analisamos a nossa vida, nós vamos detectar vários fatos, várias comprovações que atestam justamente essa realidade. Se nós estamos vivos aqui, isso nada mais é do que uma revelação da bondade de Deus.
Se nós fomos salvos em Cristo Jesus, isso reflete também a bondade de Deus em nossas vidas. Se diariamente nós experimentamos as muitas provisões de Deus em relação às nossas vidas, isso também é uma demonstração da sua bondade. Enfim, nós poderíamos enumerar, elencar vários e vários exemplos que iriam nos conduzir a uma mesma conclusão. Que conclusão? Deus, Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus, Ele é bom. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós não podemos deixar que nada, nós não podemos deixar que ninguém tire essa visão das nossas vidas. Que visão? Que Deus, Ele é bondoso. Que visão? Da bondade manifesta de Deus, em especial em nossas vidas. E não brinquemos, nós temos vários inimigos que procuram, ao longo da nossa existência aqui na terra, empanar a nossa visão, empanar o nosso entendimento, para que nós não reconheçamos esse fato, que é tão claro, que é tão óbvio em nossas vidas, ou seja, a bondade de Deus. Nós temos a nossa própria carne, nós temos o diabo, nós temos o mundo, nós temos até mesmo aquelas circunstâncias negativas e contrárias que muitas vezes nós passamos em nossas vidas e que querem extrair do nosso coração, querem extrair da nossa mente essa verdade. Que verdade? Deus, Ele é bondoso. Por isso, o texto da palavra, ele vem ao nosso encontro. Por isso, a palavra de Deus nos ensina essa verdade. Que verdade? Deus, Ele é bondoso. E nós precisamos, meus irmãos, nós carecemos, minhas irmãs, de parar e nos deter e considerar essas várias manifestações da bondade de Deus em relação a cada uma das nossas vidas. E quando nós assim agimos, quando nós assim procedemos, nós iremos, em alto bom som, pronunciar através dos nossos lábios: glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. É isso que faz a distinção, é isso que promove a verdadeira diferença em nossas vidas. Não é que nós não passemos por dificuldades, não é que nós não tenhamos lutas ao longo da nossa peregrinação aqui na terra, não, mas que mesmo em meio a cada uma delas, essa certeza, essa confiança, essa convicção, ela reside em nossas mentes e em nossos corações. Deus é bom e por isso nós devemos render graças a Ele, devemos glorificar o Seu nome, devemos exaltar a Sua pessoa, porque foi para isso que Ele nos criou e nos recriou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós devemos render graças ao Senhor, conforme o ensino do salmista, por causa das suas obras. Em segundo lugar, nós devemos render graças ao Senhor por causa das suas obras. Versículos de 4 até o versículo número 9. Eu vou reler apenas a parte inicial de cada um dos versículos, excluindo assim o refrão, até porque eu acho que todos nós já gravamos. Diz o seguinte, Salmo 136, versículos de 4 até o versículo número 9. Diz o seguinte: ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. O que é que nós vemos aqui nesse trecho? Mais uma exortação. De quem? De Deus, através do salmista, para que nós possamos louvar, agora, não pelo seu caráter, mas que nós possamos louvar a Deus por causa das suas obras, por causa dos seus feitos, por causa das suas realizações. É por isso que no versículo 4 o texto diz: ao único, referindo-se a Deus, que opera grandes maravilhas. Ao único, referindo-se a Deus, que opera grandes maravilhas. Veja que Deus não só faz maravilhas no plural,
mas que o texto diz que essas maravilhas, elas são grandiosas, elas são espantosas, elas são extraordinárias. É interessante aqui nós considerarmos o significado da palavra maravilhas, que o salmista usa aqui. No original hebraico, meus irmãos, meus amigos, essa palavra, ela descreve as grandezas de Deus em relação não só à criação, mas em especial em relação à salvação. Via de regra, principalmente no Antigo Testamento, quando se quer descrever algo maravilhoso, algo grandioso, se coloca essa palavra, que na nossa língua é traduzida por maravilha, que se refere não só às grandes obras de Deus na criação, mas também às grandes obras de Deus na salvação. Aqui, no sentido específico, o salmista ele está mencionando as grandes obras de Deus na criação. É por isso que ele se refere a Deus como aquele que, com entendimento, fez os céus. Ele se refere a Deus que estendeu a terra sobre as águas. Ele se refere a Deus como aquele que fez grandes luminares. Ele se refere a Deus como aquele que criou o sol para presidir o dia, criou a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então, essas maravilhas às quais o salmista faz menção, elas dizem respeito, especificamente falando, à criação. Elas dizem respeito, especificamente falando, à obra criadora de Deus, ao cosmos, vamos assim dizer, um mundo que foi criado, no qual nós existimos. E aí, quando nós analisamos esses versos, nós aprendemos, meus irmãos, nós aprendemos, meus amigos, que a criação é um testemunho público, não só da existência, mas também do poder de Deus. A criação, ela é um testemunho público, não só da existência, mas também do poder do nosso Deus. Mas não só isso, a criação, ela é um convite para que eu, você, cada um de nós, possamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos, nós vivemos dias tão agitados, corremos para um lado, corremos para outro, e muitas vezes nós não paramos para refletir no mundo criado por Deus. Muitas vezes nós não meditamos em todas as especificações, em todos os detalhes, em todas as belezas, quer sejam aquelas que são pequenas aos nossos olhos, quer sejam aquelas que são grandes, que nós podemos enxergar no mundo criado e que de certa forma confirma não só que o nosso Deus existe, mas também testemunha acerca do seu poder e faz com que nós o glorifiquemos e o exaltemos em nossas vidas. Infelizmente, isso acontece conosco. Infelizmente, vivemos de um lado para outro e esquecemos desse mundo criado. Esquecemos da ação de Deus sobre ele. E aí deixamos de glorificar a Deus como nós deveríamos glorificá-lo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, eu, você, todos nós, criemos, mas criemos mesmo o hábito de contemplar a criação e de enxergar nessa criação a mão poderosa do nosso Deus, a mão poderosa do nosso Senhor, porque foi esta a conclusão a que chegou o salmista nesse texto que nós estamos considerando, nesse texto que nós temos diante de nós. Essa é uma das formas através da qual nós crescemos na graça. Essa é uma das formas através da qual nós fortalecemos a nossa fé. Inclusive hoje pela manhã, ao estudarmos sobre fé, nós mencionamos esse aspecto, a necessidade que nós temos de continuamente fortalecer a nossa confiança, de continuamente fortalecer a nossa fé no nosso Deus. E dentre vários meios pelos quais isso é obtido ou isso é alcançado, está no fato de refletirmos, está no fato de considerarmos sobre Deus, no caso específico da sua obra, e assim nos estimularmos cada vez mais a render graça ao Senhor, e assim nos estimularmos cada vez mais a glorificar ao nosso Deus, a glorificar ao nosso Salvador. E é interessante, porque na medida em que nós temos essa postura, na medida em que nós assumimos esse comportamento nas nossas vidas, nós iremos nos diferenciar do mundo perdido, que procura negar a existência de Deus, que procura negar a ação providencial de Deus no mundo que Ele criou. Nós não, somos um povo diferente. Reconhecemos que Deus existe,
reconhecemos que Deus é poderoso, reconhecemos que através do seu poder, Ele criou todas as coisas para glorificar e exaltar o seu nome. E ao considerarmos a criação, essa vai ser a nossa postura, esse vai ser o nosso comportamento. Então, nós somos conclamados nesse texto a rendermos graças a Deus. Em primeiro lugar, por causa do seu caráter, por aquilo que Deus é em si, na sua pessoa. Em segundo lugar, por causa das obras, dos feitos de Deus. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, nós devemos render graças ao Senhor por causa da sua salvação. Em terceiro lugar, nós devemos render graças ao Senhor por causa da sua salvação. Versículos 10 até o versículo número 15. Mais uma vez, somente a parte inicial desses versos, de 10 até o versículo número 15. Diz o seguinte, a palavra de Deus, referindo-se a ele: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. O que é que nós encontramos aqui? A terceira razão. O que é que nós encontramos aqui? O terceiro motivo pelo qual nós devemos render graças ao Senhor. Ou seja, nós devemos glorificar a Deus, conforme nós dissemos, por causa da sua salvação. O autor sagrado, aqui nesse trecho, irmãos, amigos, ele faz menção ao livramento que Deus providenciou ao seu povo no Antigo Testamento, ou seja, ao povo de Israel. Através desses versos, nós vemos o autor falando acerca de Deus socorrendo a Israel, livrando Israel do domínio do Egito, através do seu poder, através da sua força. É por isso que ele diz: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, aquele que tirou Israel do meio deles, e ainda aquele que com mão poderosa e braço estendido livrou o seu povo. Meus irmãos, meus amigos, o poder do nosso Deus, ele é inigualável. O poder do nosso Deus, ele é ímpar, e conforme nós observamos, ele foi exercido inclusive na natureza para demonstrar a sua soberania e o controle que Deus ele exerce sobre a sua criação. No versículo 13 ele diz: separou em duas partes o mar vermelho. No versículo 14 ele diz: por entre elas, essas duas partes, onde ele separou o mar vermelho, fez passar a Israel. O poder que Deus exerce vem ao auxílio daqueles a quem Deus ama. Esse mesmo poder, meus irmãos, esse mesmo poder, meus amigos, opera inclusive naquelas pessoas que não lhe glorificam. É por isso que no versículo 15, o salmista ele prossegue dizendo: mas, em relação a Deus, precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Então, quando nós vemos essa passagem, quando nós consideramos aqui esse trecho, nós percebemos uma verdade. Ou seja, falar na salvação que Deus promove é encontrar um motivo de nós glorificarmos. Falar na salvação que Deus promove ao seu povo é o motivo que nós temos para também glorificar. Por quê? Porque isso se constitui, acima de tudo, como um ato de amor, um ato de bondade que Deus ele dispensa em relação aos seus. Foi o que aconteceu, meus irmãos, foi o que aconteceu, meus amigos, ao povo de Israel. Deus amou aquele povo, Deus amou a sua nação, e uma vez que ele nutria esse sentimento, o que foi que ele fez? Ele salvou esse povo e constituiu esse povo como os povos seu, para que assim esse mesmo povo mantivesse comunhão com ele. Então, quando nós quando nós consideramos a salvação de Deus, a gente percebe isso. É um convite que nós temos para adorar a Deus. É um convite que nós ouvimos para exaltar o nome do nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos mesmo
constantemente considerarmos na obra salvadora de Deus em relação às nossas vidas. Porque quando nós consideramos a maneira toda especial, através da qual Deus ele nos salvou, não só aqui na terra, mas quando Ele, desde toda a eternidade, nos separou para a sua salvação, nós vamos encontrar motivos, nós vamos encontrar razões pelas quais nós iremos glorificar e exaltar ao seu nome. Quando nós consideramos em todo o processo da salvação em si, na morte do seu Filho, na aplicação dessa salvação através do seu Espírito em nossos corações, também vamos ter mais e mais motivo, vamos ter mais e mais razão para rendermos graças ao Senhor. Talvez seja isso que esteja faltando em nossas vidas. Talvez nós estejamos desmotivados, talvez nós não tenhamos a verdadeira disposição para glorificar o nome do nosso Senhor, porque a gente não considera como nós deveríamos considerar na nossa salvação, porque a gente não reflete como nós deveríamos refletir na maneira toda especial através da qual Deus ele nos chamou para si. É por isso que nós estamos estudando a doutrina da salvação na escola dominical, para que a gente possa se aperceber das grandes verdades que estão relacionadas a esse processo e a partir disso enxergar com mais precisão o amor de Deus em relação a nós e, como consequência, termos aqui a motivação necessária para glorificar a Deus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, considere na obra de Deus. De maneira específica, considere na obra que Deus operou em sua vida, quando lhe chamou para a salvação, quando lhe tirou desse mundo mau, quando lhe concedeu a bendita graça da sua redenção em Cristo Jesus. E na medida que você assim o fizer, você vai perceber que vai ter muito estímulo, muita disposição de estar continuamente rendendo graças ao Senhor. Então, aqui nós encontramos o terceiro motivo, aqui nós encontramos a terceira razão pela qual nós devemos render graças a Deus, por causa da sua salvação, por causa do seu caráter, por causa das suas obras, por causa da sua salvação. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós encontramos um outro motivo, encontramos uma outra razão pela qual nós devemos render graças a Deus, a saber, por causa da sua providência, a saber, por causa da sua providência. E aqui eu queria considerar parte dos versículos 16 até o versículo número 20. Versículos 16 até o versículo número 20. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Versículo 17. Aquele que feriu grandes reis. Versículo 18. E tirou a vida a famosos reis. Versículo 19. A Seom, rei dos amorreus. Versículo 20. E a Og, rei de Bazã. O que é que nós vemos aqui nesses trechos? Vemos a conclamação do salmista. Para quê? Para louvarmos a Deus. Agora, por causa da ação favorável que Deus dispensou e dispensou ao seu povo, ou seja, por causa da sua providência. É interessante aqui, meus irmãos, meus amigos, que o autor sagrado, ele faz menção, durante esse trecho, à condução dispensada por Deus a Israel, até Israel chegar na terra prometida, até Israel chegar na terra da promessa. Observem, meus irmãos, observem, meus amigos, que a obra de Deus ela é completa. Ele salva como salvou Israel, e ele continuou sendo com Israel até Israel chegar na terra prometida. Então, o mesmo Deus que salva é o Deus que providencia tudo aquilo que é necessário para que o seu povo, o povo de Deus, cumpra com o seu propósito nessa vida. Veja que coisa fantástica, veja que coisa extraordinária. Deus não faz nada pela metade. Ele salva no primeiro momento e no segundo momento ele providencia tudo aquilo que é necessário para que o propósito de Deus em relação ao povo que ele salvou possa de fato ser concretizado em sua vida. Então, Deus, ele está presente no meio do seu povo.
Deus, ele provê tudo aquilo que o seu povo carece, tudo aquilo que o seu povo tem necessidade, assim como aconteceu com Israel no Antigo Testamento. E aqui, nesse trecho que nós vimos, do versículo 16 até o versículo 20, nós encontramos pelo menos duas, meus irmãos, meus amigos, ações providenciais de Deus na vida de Israel. Qual foi a primeira ação providencial de Deus que foi dispensada ao povo de Israel? A primeira delas, Deus conduziu o seu povo. É por isso que no versículo 16 ele fala: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. É interessante que nessa simples frase, se é que a gente pode dizer que é simples, esse trecho aqui ele resume 40 anos de peregrinação, 40 anos de condução que Deus esteve presente com o povo de Israel antes do povo se assentar na terra prometida. Foi um período, meus irmãos, meus amigos, em que Deus orientou, em que Deus forneceu tudo aquilo que o seu povo tinha necessidade para poder cumprir o seu propósito. Deus concedeu comida, Deus concedeu água, Deus concedeu calor, Deus concedeu direção, Deus concedeu vestimentas, enfim, nada faltou para o povo de Israel. Ao longo daqueles 40 anos, e não é pouco tempo, ao longo de todo esse período, Deus esteve na condução providencial junto ao seu povo, junto ao povo de Israel. Mas não só isso, a segunda demonstração providencial que o trecho aqui ele faz menção foi que, além da condução, Deus também dispensou a proteção, a segurança ao seu povo. É por isso que no versículo 17 ele fala: aquele que feriu grandes reis. No versículo 18, e tirou a vida a famosos reis. Versículo 19, a Seom, rei dos amorreus. Versículo 20, e a Og, rei de Bazã. Aqui o autor sagrado ele está mencionando dois reis, pelo menos ao longo da história da peregrinação do povo de Israel no deserto, que procuraram prejudicar o povo de Deus, que procuraram prejudicar a Israel, mas que foram derrotados pela ação de Deus, a ação protetora do Senhor. Então, é assim que Deus age. Deus é o Deus providente que nos conduz. Deus é o Deus providente que nos protege ao longo da nossa caminhada. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que nós, eu, você, todos nós, devemos sempre estarmos atentos à providência de Deus em nossas vidas. Devemos sempre estar atentos à providência de Deus em nossas vidas. Deus não só nos criou, Deus ele nos recriou em Cristo Jesus. Além disso, Deus ele continua presente na nossa vida, exercendo diariamente a sua providência, nos concedendo o sustento espiritual, nos dando a graça necessária, nos fornecendo o sustento físico, nos concedendo a proteção necessária para que nós possamos completar a nossa jornada aqui na terra. Então, quando nós olhamos para o nosso presente, quando nós olhamos para o nosso passado, nós chegamos a uma conclusão: nada nos faltou até agora, nada nos falta até agora. Isso nos conduz a uma compreensão em relação ao futuro: nada nos faltará, porque Deus é o Deus providente. Existem lutas, com certeza, inimigos vários. A ilustração do povo de Israel durante o período da peregrinação é uma comprovação desse fato. Mas veja que, a semelhança do que aconteceu no passado, Deus esteve provendo. A semelhança do que aconteceu no passado, Deus esteve presente. Assim também é em relação às nossas vidas, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro na noite de hoje para poder nos informar, para poder nos relembrar essa verdade, para que nós confortemos o nosso coração, para que nós revigoremos a nossa fé, para que nós nos fortaleçamos e assim sigamos na complementação da peregrinação que está ainda reservada a cada um de nós. Nós não sabemos o tempo que nós estaremos aqui na terra. Nós não temos conhecimento do período em que Deus ainda estará nos colocando sob essa peregrinação. Mas o que nós devemos saber, o que nós devemos ter certeza, a convicção reinante que deve existir no nosso coração
é que, aconteça o que acontecer, Deus é o Deus providente. Aconteça o que acontecer, Deus é o Deus que vai nos conduzir. Aconteça o que acontecer, Deus ele é o Deus que vai nos proteger até nós chegarmos às mansões celestiais. Disto podemos ter certeza, disto podemos ter toda a convicção. Então, por isso, nós devemos, como diz o texto, render graças ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Devemos render graças a Deus por causa do seu caráter. Em segundo lugar, o que foi que nós vimos? Devemos render graças a Deus por causa das suas obras, seus feitos. Em terceiro lugar, nós devemos render graças a Deus por causa da sua salvação. Em quarto lugar, nós devemos render graças a Deus por causa da sua providência. E em quinto lugar, meus irmãos, meus amigos, por que nós devemos render graças ao Senhor? Por causa do cumprimento das suas promessas. Por causa do cumprimento das suas promessas. Versículos 21 até o versículo de número 25, as partes iniciais de cada um desses versos. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: cujas terras deu em herança a Israel, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. E ele segue, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, aqui nesse trecho, nós somos convocados, nós somos chamados a glorificar a Deus, a adorar a Deus, por causa do cumprimento da sua palavra. Observem, meus irmãos, observem, meus amigos, que o autor sagrado aqui, ele destaca as promessas que Deus cumpriu, promessas que Deus havia feito com Israel e cumpriu com seu povo, cumpriu com Israel. É por isso que ele fala de uma herança que havia sido dada ao seu povo, de uma herança que havia sido dada a Israel, cujas terras deu em herança, versículo 21, versículo 22, em herança a Israel, seu servo. Então, a promessa que foi feita a Abraão, a promessa que foi feita a Isaac, a promessa que foi feita a Jacó, sem que tivesse sido consumada no tempo desses homens, ela veio a ser, após centenas e centenas de anos, quando Deus libertou Israel, quando Deus livrou Israel dos seus inimigos, quando Deus deu a Israel a herança que havia prometido aos patriarcas. E o que é que isso nos ensina? Esse fato. O que é que isso nos mostra? Essa verdade. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele cumpre as suas promessas. É por isso que no versículo 23, o salmista fala, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. No versículo 24, e nos libertou dos nossos adversários. Então, o nosso Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. O nosso Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Por isso, nós devemos exaltá-lo. Por isso, nós devemos glorificá-lo. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente aprende mais uma verdade que devemos guardar em nossos corações. Ou seja, nós podemos descansar em tudo aquilo que Deus promete e promete a cada um de nós. Nós devemos descansar em tudo aquilo que Deus promete e promete a cada um de nós. Talvez não chegue no tempo que nós queremos, talvez não chegue nas circunstâncias que nós desejamos. Uma coisa nós devemos saber: aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, não a nós, mas Ele é fiel a si, a sua palavra que é verdadeira, a si, a sua palavra que ela é santa, e Ele age com o seu poder singular para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos manter firme a nossa confiança, nós devemos manter firme a nossa convicção em Deus. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Pode até demorar, conforme nós falamos, pode até a situação ficar contrária em alguns momentos. Na verdade, via de regra, elas vão ficar, as situações. Agora, podemos estar certos que nada,
nem ninguém impede o agir e o cumprimento da palavra de Deus em relação às nossas vidas. E nós vamos perceber, e nós vamos experimentar, e quando isso acontecer, nós teremos mais outro motivo, teremos mais outra razão pela qual devemos render graças ao Senhor, por causa do cumprimento das suas promessas. Então, quando nós olhamos aqui nesse trecho, nos encaminhando já para a parte final, o que é que nós vemos? Um chamado. Para quê? Render graças a Deus. Por quê? E aí nós temos 5 razões. E aí nós temos 5 motivos. Por causa do caráter de Deus, por causa das obras de Deus, por causa da salvação de Deus, por causa da providência de Deus, por causa do cumprimento das promessas de Deus, de Deus, de Deus. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, quais são as aplicações que nós podemos ainda extrair aqui desse trecho? Pelo menos 2. E nós queríamos destacá-las agora na parte final. Em primeiro lugar, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós expusemos, diante de tudo isso que nós colocamos, o que é que fica de lição para nós? Simples. Nós devemos ter a Cristo como centro da nossa adoração. Nós devemos ter a Cristo como centro da nossa adoração. Afinal de contas, irmãos, afinal de contas, irmãs, nos evangelhos nós aprendemos uma verdade. Que verdade? Cristo é bom. Tanto é que ele se auto-intitula o bom pastor. E não é sem motivo que ele diz que dá a sua vida pela sua ovelha. Estão lembrados? Que nós devemos render graça a Deus por causa do seu caráter, por causa da sua bondade, e Cristo também é bom. Por isso nós devemos adorá-lo. Mas não só isso. Devemos ter a Cristo como centro da nossa adoração, porque ele nos salvou através da sua obra e obra de cruz. Mais duas outras razões. Por causa dos feitos de Cristo, a sua obra, e por causa da salvação que Cristo ele nos propiciou. Mas não só isso, devemos adorar a Cristo por causa da sua providência, do sustento espiritual que ele providencia para cada um de nós, razão pela qual estamos aqui e estaremos até o dia que Deus designou para a nossa caminhada aqui na terra. E mais, devemos render toda a nossa adoração a Cristo, porque é baseado nas suas promessas que nós estamos perseverando no seu caminho, desde agora e para todo sempre. Então, tudo aquilo que o salmista fala em relação a Deus, nós vemos em Cristo, porque Cristo, ele é o centro da revelação divina, e é justamente a este Cristo que nós devemos adorar, é justamente a este Cristo que nós devemos engrandecer, é justamente a este Cristo que nós devemos obedecer ao longo de toda a nossa vida, e desta forma glorificar o seu santo e excelso nome. Então é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos ter a Cristo como centro de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, por causa da sua pessoa, por causa da sua obra, por causa da sua salvação, por causa da sua providência e por causa de todas as suas promessas que alimenta ao longo da nossa peregrinação a nossa fé aqui na terra. Em segundo lugar, para os nossos amigos, para as nossas amigas, fica também um desafio, fica também uma aplicação para cada um de vocês, ou seja, tenham mesmo a Cristo como Salvador e Salvador de suas almas. Tenham mesmo a Cristo como Salvador e Salvador de sua alma. Diante daquilo que Cristo é, diante daquilo que Cristo faz, não há uma outra pessoa que possa lhe salvar. Não há uma outra pessoa a quem você possa recorrer, somente a Cristo. Se você quer desfrutar de descanso, se você quer desfrutar de paz, se você quer experimentar a verdadeira felicidade, se você quer ter certeza de vida eterna, não existe um outro caminho, não existe uma outra pessoa senão o seu Jesus Cristo. Portanto, volte-se para Ele, clame pela sua graça, clame pela sua misericórdia, humilhe-se perante o Salvador, para que assim você possa encontrar graça, para que assim você possa encontrar perdão, para que assim você possa encontrar um motivo de gratidão e de louvor ao longo da sua vida. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, e hoje mesmo você vai experimentar
a novidade de vida que Cristo nos oferece, você vai experimentar a segurança e salvação que Cristo dá, e hoje você vai ser, para a glória de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que possamos pensar nessa necessidade, que Deus, Ele chama e chamou a cada um de nós, de rendermos e rendermos graça ao Senhor, não de maneira aleatória, não de forma irracional, mas pautados pelas razões e os motivos que Deus nos ensina em sua palavra. E que uma vez que nós compreendemos essas razões, uma vez que nós compreendemos esses motivos, a nossa vida venha a ser uma vida de um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Portanto, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, desde agora e para sempre. Amém.